Graça e paz da parte do Eterno, a paz do Senhor a você, professor, superintendente, aluno da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui mais uma vez para gravarmos esse subsídio, que estamos trazendo toda semana aqui sobre a EBD. E hoje nós vamos falar sobre a sutileza contra a prática da mordomia cristã. Essa aula maravilhosa que vai acontecer agora dia 4 de setembro de 2022, a lição de número 10. Vai ser uma bênção, eu creio assim. O texto áureo da lição, ele diz o seguinte: e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. A nossa verdade prática, ela está contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio. É a expressão de gratidão ao Pai de todas as suas bênçãos dispensada. Então, é um privilégio contribuir na obra do Senhor. É um privilégio dizimar, ofertar, enfim. Temos ainda a campanha do quilo. É um privilégio nós praticarmos uma mordomia. E dentro dessa mordomia, que vem do grego, ioconia, de oikonomos, utilização responsável e amorosa dos recursos que o Senhor colocou-nos à disposição, visando a sua glória e a expansão do seu reino. No sentido bíblico, a mordomia é usada figuradamente para ilustrar o papel do crente como administrador dos negócios de Deus aqui na terra. Então, essa mordomia cristã, ela é utilizada justamente para isso. Preste bem atenção, eu quero que você veja aí do seu lado, olhe, utilização responsável e amorosa, no sentido bíblico. Um administrador, um governante, dos negócios de Deus aqui na terra. Então, nós vamos ter que prestar contas do que nós fizemos com esses recursos, E indo para o primeiro, o que é uma mordomia? O que é uma mordomia cristã? Antes de nós falarmos dessa banalização, nós precisamos entender o que é uma mordomia cristã. Vamos ver se está assim. De vez em quando eu olho para o lado aqui, tá? Mas é para você que eu olho como está sendo filmado, eu gosto de acompanhar, tá bom? Um mordomo é uma pessoa que administra os bens de outra, Ele próprio não possui bens, mas tem o privilégio de desfrutá-los e de usá-los de modo a beneficiar o Senhor. O mais importante do mordomo é servir ao Senhor fielmente, sabe? Isso é uma coisa que não só o Senhor espera, Não é só Deus que espera, mas a igreja, o corpo de Cristo também espera que nós, como mordomos, possamos servir a Deus fielmente, tá? Deus, ele possui tudo. Isso nós estamos falando dentro da mordomia cristã, tá? Deus, ele possui tudo. Na qualidade de mordomos e administrador, e tomamos conta das coisas para ele, temos a obrigação. Olha, irmãos, deixa eu falar, nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu não estou cuidando do dinheiro dos irmãos, não, de forma nenhuma, porque eles entregaram, eles deram, eles doaram na confiança de que aquele recurso, vou colocar assim porque às vezes não é só dinheiro, mas de que aquele recurso vai ser bem usado. E se nós formos ver dentro da mordomia cristã, não temos somente recursos, nós temos outras coisas que nós vamos aprender aqui também. Mordomia na Bíblia, vamos entender esse assunto. Por quê? Para falarmos que ele está sendo banalizado, nós temos que entender o porquê que ele está sendo banalizado. Então, no Antigo Testamento, não tem uma palavra, eu não encontrei, que defina mordomo,
mas tem ali El Hashi Asher al Benei, né? Al Beit, não Benei, Benei é filho, né? Al Beit, El Hashi al Beit, homem que está sobre, referindo-se ao mordomo de José, tá? Como José como mordomo, né? Então, o homem que estava sobre as coisas, né? Asher al Beit, quem está sobre a casa, quem é igual Gênesis 44, a mesma coisa. Ben-Mesec, filho da aquisição, quando se refere a Eliezer, o mordomo de Abraão. Não existe uma palavra específica em hebraico, não procurei assim direcionar, tem sim, mas eu digo dentro da Bíblia ali, exclusivo, um versículo exclusivo dizendo, não, mas sempre se refere a quem está sobre o filho da aquisição, tá? Se você encontrou aí, deixe nos seus comentários e nós vamos enriquecer o meu e o seu conhecimento. Então, é alguém que estava sobre, tanto é que quando Deus fala com Abraão, e Abraão diz assim, mas eu não tenho ninguém, não tenho descendente, o meu servo Eliezer, ele que é que vai herdar todas as minhas coisas. Ele que é o servo de maior posição na minha casa. Ele falou isso. Então, Asher Benei, que está sobre a casa, filho da aquisição. Tá? No Antigo Testamento a palavra sempre se refere a uma elevada confiança. Porque, olhe bem, Malaquias, né, que é mais específico, digamos assim, diz trazei, e é muito usado, trazei os dízimos à casa do tesouro. Então, trazer o dízimo é entregar, é dar. E essa pessoa, né, mordomo, era de elevadíssima. Eu não me lembro a referência agora, mas eu vou deixar nos comentários abaixo do vídeo, que diziam que eram homens dignos de muita confiança. Não tinha um fiscal. Se ele dissesse assim, olha, tem 50 quilos de ouro e tivesse 100, o rei, o sacerdote, enfim, ia acreditar que aquela pessoa estava falando a verdade, tá? Há várias regras, né? Há várias palavras gregas traduzidas por mordomos, que já é diferente do hebraico, já é mordomo mesmo. Epitropos como significado de encarregado, tá? Mateus 28, Lucas 3 e 8, mordomo da parábola dos trabalhadores, o procurador, o mordomo de Herodes, Gálatas 4 e 2, a tutores e curadores de um menor. Mas a mordomia, o mordomo mesmo do Novo Testamento é oikonomos, encontrado em Lucas 12, 42, Lucas 16 e 1 e Romanos 16 e 23. Mordomo fiel, prudente, um procurador da cidade. Esse é o significado. Então você veja que essa responsabilidade, claro, quem cuida das finanças da igreja tem uma responsabilidade maior. Eu fui tesoureiro na igreja por alguns anos, quase 10 anos eu fui tesoureiro. E é uma tarefa bem difícil. Eu fico a imaginar pessoas, tesoureiros que são de um campo, por exemplo, como que é difícil administrar isso, tudo o dinheiro dos outros, porque qualquer coisa em que nós adquirimos recai uma desconfiança sobre, mas o nosso assunto é outro. Vamos em frente? Oikonomos significa mordomo, né? 1 Coríntios 4 e 1 e 2 diz despenseiros de Cristo. A palavra vem de oiko, casa, e nomos, administrador, despenseiro. O dono da casa era oikodespotes, esse é o dono. O dispenseiro era o oikonomos, tá? Então nós temos aí as duas referências sobre mordomo, que dá origem à palavra mordomia, palavra-chave, né, da nossa lição, e eu espero ter explicado bem, que você entenda. Assista de novo, tá? Deixe o seu like, deixe sua pergunta, deixe seu questionamento. Não, nós vamos chegar a um denominador comum juntos, tá bem? Vamos em frente. A mordomia, o cristão como mordomo. Aqui nós encontramos
todos. Você pode ver que o título é o cristão, não é o presbítero, não é o pastor, não é o evangelista, não é o cristão. Então todos nós temos essa função. Então todas as atividades pessoais dos cristãos devem ser administradas de acordo com os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Diante de Deus, a nossa administração inclui. O que inclui na nossa administração? Para pensar um pouquinho. Quando nós falamos de mordomia, e a lição, é claro, ela vem trazer uma banalização no sentido de oferta e dízimo. A lição é isso. Mas quando nós pensamos o que inclui, além do financeiro, essa administração, né? Inclui o quê? Vamos ver? A nossa vida, o nosso tempo, os nossos talentos e capacidade, as nossas posses, as nossas finanças. O povo de Deus é o mordomo do Evangelho. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Porque Deus nos confiou, né, o Evangelho para que pudéssemos fazer a sua vontade e não a dos homens. Né? Então, diante de Deus, né, a nossa administração inclui. Deus ainda nos confiou tesouros da sua verdade e precisamos guardar. Investi-lo na vida dos outros. Olha que interessante essa parte, né? Você vai investir na vida dos outros, mas os tesouros, tá? Não é para você investir a fofoca, falar mal, não, é os tesouros. Deus nos dá, Deus nos confia. Um dos seus tesouros grandes é a verdade, mas nós precisamos investir na vida de quem? Dos outros, do próximo. Vamos ver? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, vamos ler juntamente, eu e você, pegue sua Bíblia, vamos ler. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então nós recebemos, foi nos confiado, mas nós precisamos de homens fiéis, idôneos, para que eles possam transmitir aos outros também. E esse é o Evangelho de Cristo. A mordomia espiritual do cristão. O que é essa mordomia? A primeira mordomia espiritual do cristão é o amor. O fruto, ele começa pelo amor. Paulo fala em 1 Coríntios sobre o amor. A mordomia cristã deve dar grande valor à prática primeiro do amor. Eu sei que a lição ela vem falar de recursos financeiros. Mas se nós não tratarmos esses recursos financeiros com amor e o próximo, eles não vão servir de bênção para a nossa vida. Tá? E Jesus, respondendo-lhe de maneira sábia e serena, disse, né? Mestre, qual é o grande mandamento? Mateus 22 e 36. Ele responde tranquilo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, nosso Deus não aceita dominar apenas uma parte. Deus, ele não aceita, ele não se contenta somente com o teu coração. Ele quer o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Ele quer a tua vida financeira, ele quer a sua vida familiar, enfim, ele quer o todo de você. Ele não quer simplesmente uma parte, ele te requer, ele nos requisita por completo e ele não faz concessão, ele não abre mão desse requerimento completo da sua vida, minha vida. Ele nos quer por inteiro, é uma entrega total, né? Primeiro o quê? De todo, amarás a Deus de todo o teu coração. Segundo, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Aqui o Senhor, Jesus, ele enfatiza aqui, além, né, de todo o coração, o primeiro mandamento exige a alma também. Corpo, alma e espírito. Essa é a base bíblica doutrinária para dizer que a mordomia cristã, ela valoriza
Eu vou dizer, deixa eu abrir bem o leque aqui, tá? Deixa eu abrir bem o leque aqui. Essa base bíblica está escrito aí, deixa eu colocar do ladinho de novo. Essa é a base bíblica doutrinária para dizer que a mordomia cristã valoriza a interioridade do crente. Eu falei bem pausado, porque hoje nós vivemos tempo onde eu amo coisas, esqueço de Deus e uso as pessoas. A mordomia cristã, ela vem tratar essa banalização, onde nós valorizamos mais a espécie e a contribuição do que as pessoas. É uma época que nós estamos vivendo disso. Eu estou valendo aquilo que eu possuo. Gostando ou não, querendo ou não, infelizmente nós vivemos uma época em que nós valemos aquilo que nós temos, infelizmente. Mas Jesus não. Deus, ele quer você por completo, corpo, alma e espírito, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, absolutamente tudo, o exterior e o interior, o coração, a alma, pensamento, tudo isso vocês têm que estar voltados para Deus, para nós praticarmos uma mordomia completa diante de Deus. É necessário o coração, alma, corpo, pensamento, bens materiais, bens espirituais, tudo que você possui. É isso que Deus requer de nós, tá? Amarás também o teu próximo como a ti mesmo. É o segundo mandamento, né? Enfatiza na medida que andamos com Deus. De todo coração, alma, pensamento, também devemos amar o próximo. Então vocês veem que a mordomia cristã, ela não está relacionada somente a financeiro. Não, a mordomia cristã, ela está relacionada com o ambiente onde nós vivemos, com as pessoas, com aquilo que nos cerca também, com aquelas, né, não aquilo, mas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Tá? Como a ti mesmo, esse mandamento é relevante para a nossa mordomia. Tá? É relevante, pois no mundo atual, olha o que eu falei para você, acabei de falar, lembra? Que nós amamos as coisas, né, esquecemos as pessoas. Sem qualquer preço, ranço pessimista, pode-se ver que o desamor é a tônica entre pessoas, famílias, países e até entre os cristãos. Sim, até entre os cristãos. Nós não valorizamos muito nosso irmão, às vezes, nós não sofremos com ele. O tema da EBD aqui em Foz que eu adotei é: sofre comigo como um bom soldado de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. E nós não sofremos, nós faltamos com esse amor, nós faltamos com essa mordomia. E às vezes nós valorizamos muito mais a contribuição do que o amor, do que se importar com o próximo, do que amar o próximo. Eu diria que nem se importar, muitas vezes, nós estamos com o próximo. Mas, infelizmente, ainda mais amar o próximo. É uma verdade dura? É, mas nós precisamos ouvir, eu preciso ouvir isso. Isso eu não estou direcionando somente a você, eu não estou dizendo só para você e desse lado, eu estou dizendo para mim desse lado aqui também. Eu também preciso valorizar mais o meu próximo. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Não estou falando só na questão financeira, mas em tudo. Porque tem pessoas que estão muito bem financeiras, graças a Deus, não precisa de ajuda de ninguém, mas precisa de um abraço, precisa de um carinho, de uma atenção, de uma visita. E às vezes nós não fazemos isso. E a nossa mordomia, segundo, ela vai aonde? Ela vai na fé. A palavra fé, pistes, né? Fides, traz a ideia de confiança que depositamos em todas as providências de Deus, todas. É uma dependência total de Deus. A mordomia da fé, temos a do amor e a mordomia da fé. É quando nós acreditamos fielmente em Deus. Quando nós acreditamos
estamos totalmente em Deus. Mas a melhor definição de fé que nós podemos ter, né, enunciada pelo autor da Epístola dos Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Nós queremos hoje em dia um Deus muito já, um Deus que faça a minha vontade e não que eu faça a vontade dele. Então, interessante, Salmo número 40, esperei com paciência no Senhor, mas no original está assim, esperarei no Senhor. Mas o esperar, no sentido judaico da frase, na cultura, não é um esperar estático, é um esperar contínuo, é algo... a esperança do judeu ela é tão forte que é algo palpável. A origem da palavra seria a trança com 3 cordas. Então nós temos que ter fé sim, esperar coisas que esperam, né, e a prova do que não se vê, mas sem parar. Esperar em Deus é a mordomia da fé cristã. Há 3 características essenciais da fé. Ela é o fundamento, a base para a confiança em Deus. Veja que é diferente de crer, tá? A fé é diferente de crer. Ela envolve a esperança ou expectativa segura de que se espera em Deus. E terceiro, ela é a prova das coisas que não se veem, mas são esperadas com uma convicção antecipada. Como está a sua mordomia da fé? Como está a sua mordomia do amor? Você tem praticado? Você tem colocado essa fé sua em prática? Ou ela está morta? Como está a sua mordomia do amor? Você tem colocado o amor em prática? Ou ele está morto? Ou você está confiando que só de ofertar e dizimar você vai ser uma bênção? Não estou dizendo que não vai ser. Mas nós precisamos colocar a mordomia cristã em prática. Nós temos ainda a mordomia dos bens materiais. Nós temos aqui, né? A mordomia dos bens materiais. Os cristãos e as finanças, né? A mordomia dos bens materiais. Aí sim nós vamos falar de dinheiro. Primeiro falei de amor ao próximo, amor a Deus, amor ao próximo, a mordomia da fé, enfim, tem muito mais. Nós tivemos uma lição só sobre a mordomia cristã. Se não me engano, no 3º trimestre de 2019, tá? A mordomia de bens materiais, o cristão deve trabalhar honestamente, tá? Ele precisa. Isso foi uma determinação de Gênesis 3:19. Agora, depois da queda, você vai... Não que ele não trabalhasse, ele trabalhava, mas agora tem o suor do rosto, né? Antes nascia só coisa boa, agora vai nascer espinhos e abrolhos. E nessa questão financeira, né, nós precisamos contribuir. Isto é feito de maneira constante. 1 Tessalonicenses 4:11, vamos dar uma olhadinha. Eu gosto de ler, gosto das referências bíblicas, tá? 4:11 diz assim: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Então a preguiça é um pecado. Provérbios diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Assim ele exorta que ao preguiçoso aprenda com as formigas, tá? Pois trabalham no verão para garantir o inverno. Então Provérbios diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Você notou que mordomia, quando falamos disso, não estamos vinculados somente, anexado ou direcionado na questão financeira, mas também inclui a questão financeira, de riqueza, de posse, de pobreza também, né? Deus não demoniza, não, de forma nenhuma. Ele não demoniza a riqueza e santifica a pobreza, não, ele não faz isso. Deus não é dessa forma.
Mas o cristão deve recorrer o quê? A práticas, não deve, né? Ali não deve. Deve recorrer a práticas honestas que nós vimos aqui, né? Olha aqui. Mordomia, o cristão deve trabalhar honestamente. E não deve recorrer a práticas ilícitas para ganhar dinheiro. Bingo, rifas, loterias e outras formas fáceis de buscar a riqueza, tá? Eu não vou entrar no detalhe porque a questão aqui é ter a mordomia. Então, buscar o ganho fácil de forma ilícita não é algo que a Bíblia recomenda, tá bom? A Bíblia recomenda você trabalhar. Se aparecer, se houver um valor grande na sua mão que veio, pode ter certeza que não foi fácil. Pode ter certeza que foi difícil você adquirir isso. Vamos para frente? A Bíblia mostra que a avareza e a idolatria ao dinheiro, né? Ou seja, uma compulsão para enriquecer a qualquer custo, é uma escravidão, é tornar-se servo de Mamon e não de Deus. É tornar-se servo do dinheiro e não de Deus. Eu sei que o dinheiro, ele permeia todos os âmbitos da sociedade. Ele está incluso em todos os lugares da sociedade. E é necessário. Apesar que hoje já está ficando um pouco mais fácil, né, de usar o dinheiro, sem pegar nele, pela questão digital, né? Mas, enfim, ter essa, porque eu vou ganhar, eu vou conseguir, não, isso é uma compulsão, uma avareza, que é segurar, uma idolatria. Se eu não tiver dinheiro, então, é o que nós vivemos hoje. Se você não tem, você não é. Tá? Isso é uma escravidão vil e metal. Sobre isso, as Escrituras também assevera, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, ter dinheiro é bom, mas quem tem sabe que também dá um trabalho administrar esse dinheiro. Tá? E se for de forma ilícita, pior ainda, não há sossego. Então ainda temos o cristão e as riquezas. Então Jesus ensina, nós temos uma cautela sobre a avareza, né? A vida, ele diz lá em Lucas 12:15, que a vida de qualquer não consiste em abundância de bens, não do que possui. Aqui, colocar para você aí. E também ratificou, mas ajuntais tesouro aonde? No céu, onde não tem traça, onde não tem ferrugem, onde o ladrão não rouba. Junte no céu, invista amor nas pessoas. Invista na sua fé. Invista no amor a Deus. Claro, é bom ter uma reserva? É bom. Mas com tudo isso que vem acontecendo, então o que acontece? A mordomia cristã, ela vem sendo banalizada. Ela está sendo focada em dízimos e ofertas e as pessoas usam de modo errado, a ponto de condenar, né, o cristão e a contribuição para a igreja. Na igreja local há várias maneiras de contribuir. Essa contribuição deve ser feita através de dízimos das ofertas voluntárias, Malaquias 3, de 8 a 10. Mas a questão é que usam de uma forma, né? Mas o dízimo é do antigo, não é do novo. Não, o dízimo é da Bíblia. O dízimo, ele é atemporal, tá? O dízimo, ele é do antigo e ele é do novo também. A origem dele é lá em Gênesis 14, de 14 a 24. Não tinha lei. E ainda assim, Abraão dá o dízimo. O dízimo é do Senhor, Levítico 27, 30. Tá? O objetivo do dízimo no Antigo Testamento é, como lei, Deus regulamenta ele, mas ele já existia. Era para manter o sustento. No Novo Testamento, a mesma coisa, tá? Esse entendimento está presente nas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas.
Pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas esquecem, né? E o que eu falei no começo. Esquece, desprezam o mais importante. E por isso vem a banalização. Por quê? Porque hoje muitas instituições, não vou entrar no mérito de nome nenhum, muitas, porque seria uma falta de ética tremenda, né? Mas muitos, e vocês sabem, desprezam a lei, o juízo, a misericórdia, o amor, a fé. Deve dizimar, sim, mas olha, não esqueça de fazer as outras coisas. Não se omita em amar o próximo. Não se omita em ter fé que se você tiver dinheiro, você tem um sustento. Se você não tiver, Deus provê. Não estou dizendo preguiçoso, não. Não é aquele que deita no sofá e espera cair do céu de paraquedas ainda e vai lá depositar na sua conta ainda. Não. Eu digo, você tem que fazer algo. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer alguma coisa. Então o dízimo, tanto no Antigo quanto no Novo, ele é necessário para manter o ministério em tempo integral. Há uma responsabilidade de trazer, e a Bíblia não diz para você fiscalizar, tá? Mas ao mesmo tempo há uma responsabilidade de quem usa, de quem recebe. Ele deve ser transparente. Então é um princípio do sustento do ministério. E olhe bem, 1 Timóteo capítulo 5, 17, 18, não é duplicada a honra, tá? Mas é duplicado honorários. Mas é o que governa bem e se afadiga no estudo da palavra. E muitos obreiros não governam bem, nem se afadigam, né, no estudo da palavra, mas exigem da congregação a contribuição do dízimo e ainda lançam maldição se não contribuírem. O dízimo é necessário também para assistência social. E eu estou falando aqui não do que eu peguei de dízimo, não, estou falando justamente da nossa escola bíblica dominical, tá? Tiago 1,27 diz que o compromisso, temos que ter compromisso com órfãos e viúvas, pessoas carentes de diversas condições. Eu sei que hoje, infelizmente, né, nós não vivemos essa. Por isso, o dízimo, as ofertas foram banalizados. E muitas vezes deixam de contribuir por causa dessa banalização, por causa do mau uso, né? Então, a contribuição é na igreja local. Jesus reitera a necessidade, né? Como eu falei de Mateus 23. Mas olhe bem, não é para você pegar o seu dízimo e comprar cesta básica. Não, isso é o papel da igreja. O seu papel é contribuir com os dízimos na igreja. A responsabilidade de dar salva para frente é com o obreiro, com a igreja que recebe, com o tesoureiro. Não é mais. Você está imune a qualquer punição do mau uso das contribuições. Tá? Então, você tem que contribuir na sua igreja local, onde você congrega. Abraão não comeu pão e bebeu vinho e deu dízimo? Então, é onde você participa da ceia que você deve dar o dízimo. Não tem outra desculpa, outro lugar. Vamos em frente? Já chegamos, né, aqui à conclusão e vocês veem por que da banalização das ofertas de dízimo. Porque há um ataque tão grande, né, contra. Não, você vai estar dando dinheiro para pastor? Não, de forma nenhuma. Eu dou sempre o dízimo e nunca dei meu dinheiro para pastor nenhum. Eu levei, eu entrego, eu devolvo aquilo que não é meu. O que é meu eu gasto e peço sabedoria a Deus para me gastar. Mas eu nunca dei dízimo para pastor, nenhum. Eu sempre entreguei o meu dízimo na casa do Senhor, onde eu participo da ceia. Tá? Dízimo não é para comprar cesta básica. Dízimo não é para ser mal usado, mas é para manutenção da casa do Senhor. É para nós termos luz, água, ar-condicionado. É para nós termos a manutenção do pastor, da igreja, do seu carro que ele gasta visitando. É para isso que serve o dízimo. Para a cesta básica.
Então vem essa banalização, por quê? Porque há um ataque frequente, né, das pessoas contra isso. Então as ofertas, a igreja no Novo Testamento se expandiu, se multiplicou e ofertava para ajudar os irmãos necessitados. Então a Bíblia mostra que o trabalho dos apóstolos era financiado pelos irmãos de diversas igrejas. E Paulo, ele até diz em Coríntios, ele falou, eu trabalhei para não ser pesado a vós. Hoje, né, os dízimos, a oferta e a importância, elas devem ser dirigidas à construção, necessidades humanitárias, missão, né? E nós temos um trabalho de missão em Foz do Iguaçu, que eu tenho que falar aqui, maravilhoso, muito bom. Então, é para isso que servem as contribuições. Vamos para a nossa conclusão? Vamos lá? Deixa eu mudar aqui. Conclusão. A doutrina bíblica da mordomia enfatiza também, né, que Deus é o criador e provedor daqueles que confiam nele. Nessa perspectiva, os dispenseiros das coisas espirituais oferecem suas vidas a Deus para o serviço cristão sem ambicionar riqueza ou honra. Eu sei, eu estou falando algumas coisas aqui que talvez, né, não se cumpra de alguma forma, né? Aos que servem a Deus, ele provê o que lhes é necessário para subsistência. Isso não significa que aqueles que servem não possam ser mantidos pela obra de Deus, tá? Eles podem ser assim. O apóstolo Paulo enfatiza, 1 Timóteo 5,18, digno é o obreiro de seu salário. Logo, o Senhor nos abençoa para que possamos administrar bem nossos bens em favor do seu reino. Então nós aprendemos um pouco sobre o dízimo. Nós aprendemos um pouco sobre contribuição. Espero você semana que vem, na próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Que Deus abençoe grandemente. A próxima lição é a sutileza das mídias sociais. Vamos falar desse perigo da internet. Que Deus possa te abençoar grandemente. Eu quero orar por você. Vamos orar. Querido e amado Deus, Pai querido, eu peço, Deus, em favor dessa pessoa que está escutando essa oração, que o Senhor lhe dê sabedoria, que o Senhor me dê sabedoria para servir como mordomo na tua obra, Deus. Não para trazer benefícios para mim, mas que eu receba de ti os benefícios. Ah, Deus, abre o nosso entendimento, abre, Senhor, a nossa mente, para que possamos, Deus, ver que não é uma banalização, que ainda no novo, que ainda hoje, neste dia, as suas ofertas são bíblicas, o dízimo é bíblico e devemos contribuir, Senhor. Pai, eu te louvo pela vida de cada um, Deus, que contribui. E aqueles que não contribuem, que possam passar a contribuir com a sua obra. Assim nós oramos, abençoando a cada um, Deus, e aquele que não tem, que o Senhor dê para que ele possa contribuir. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim ele nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.